Olá, aqui estamos mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Estaremos encerrando na lição de hoje uma série de estudos baseadas no Evangelho segundo João e a nossa lição de hoje ela está baseada no capítulo 20 e 21, e o título da lição é Ressurreição e Vida. Nós usamos como texto base, como a revista Compromisso para a base das nossas lições. Os textos de João 20 e 21, eles relatam a ressurreição e as aparições de Jesus após a sua ressurreição. É importante a gente pensar o seguinte: esse assunto, embora ele seja narrado também nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, ele também é abordado de João, e a abordagem de João, ela difere um pouco dos evangelhos sinóticos. Nós não vamos aqui preocupar em fazer um paralelo, tentando estabelecer possíveis diferenças ou possíveis focos de abordagem, mas vamos pegar alguns pontos que nós achamos bastante interessantes em João para enfatizarmos a nossa narrativa aqui. Primeira coisa que nós precisamos pensar é o seguinte: eu vou olhar para cá um pouquinho, porque estou com o meu texto aqui para facilitar. A reação dos discípulos, quando tomaram conhecimento da tumba vazia, foi de incredulidade. E isso para nós parece assim algo difícil de compreender, porque eles estavam caminhando com Jesus. Jesus já havia falado várias vezes que era necessário que ele morresse e ressuscitasse. E agora que isso acontece, nós vemos que eles estão completamente perdidos. Mas algumas coisas a gente tem que considerar. Primeiramente, assim, os mortos, não é comum um morto ressuscitar. Isso não é comum nos dias de hoje, também não foi comum nos dias de Jesus, embora isso tivesse acontecido. Então é algo perfeitamente compreensível esse estranhamento dos discípulos. Os discípulos também, eles não haviam compreendido com clareza que Jesus era o Filho de Deus. Se eles tivessem compreendido isso realmente com toda a inteireza do significado, eles compreenderiam que Deus não pode ficar preso na morte. E o Filho dele, então, não teria perfeitamente natural a sua ressurreição. E o último aspecto também que vale a pena a gente ressaltar nesse momento introdutório é que a ideia equivocada de Jesus como sendo aquele libertador de Israel, aquele guerreiro poderoso que viria vencer os inimigos, tornar Israel triunfante. Então, para eles, esse Jesus é o que eles esperavam. E agora eles ficam sabendo, ou seja, eles veem que esse Jesus morreu, então eles ficam realmente perdidos. Mas a própria Bíblia fala que eles tinham evidências perfeitamente suficientes para crer na ressurreição. O próprio Jesus preparou eles, e os testemunhos, então, daquelas pessoas que viram Jesus deveriam ter sido suficientes, mas não foram para muitos deles naqueles primeiros momentos. Uma coisa que chama atenção aqui na abordagem de João é que, primeiramente, Jesus vai aparecer a Maria Madalena. Olha só o que chama atenção nesse aspecto. Maria Madalena, ela, assim que amanhece o dia, ela e outras mulheres vão lá no sepulcro e então encontram a tumba vazia. Na realidade, parece que elas não tinham conhecimento de que Jesus havia sido ungido, porque elas haviam preparado, segundo Marcos, elas haviam comprado especialistas para ir, então prestaram a última homenagem. Ao encontrarem a pedra removida,
elas voltam correndo e vai contar para Pedro e um outro discípulo, segundo a Bíblia, aquele a quem Jesus amava. Então, eles saem correndo para verificar a tumba, chegam lá, embora os dois fossem correndo para lá, o outro discípulo chega primeiro, mas ele não entra. Pedro, então, chega logo depois e entra, então, e vê os lençóis lá, e vê, então, que a parte que ficava na cabeça estava separadamente e perfeitamente alinhada. Então, nesse instante, eles verificam realmente que o corpo de Jesus não estava lá. Teoricamente, eles deveriam estar, então, cientes de que Jesus realmente ressuscitou. O texto diz que eles voltam para casa, mas Maria Madalena permanece no local chorando. Nós vemos aqui, no versículo 10 do capítulo 20, que fala: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu ali em pé, viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe ele: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Nesse momento, então, ela reconheceu que aquele era Jesus. E ela, então, ela usa a expressão em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. E então Jesus disse: não me detenhas. Porque ela começou, então, tão feliz, ela começou a querer deter Jesus, segurar Jesus. Não me detenhas. Ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. O que é interessante aqui? Primeiramente, o testemunho de uma mulher era algo que não tinha validade naquela sociedade judaica do primeiro século. A mulher, de forma geral, ela não tinha crédito. Mas o testemunho de alguma pessoa, de qualquer forma, era sempre necessário mais de uma pessoa para validar algo como verdadeiro. Mas em se tratando de Maria Madalena, a situação ficava pior. Primeiramente por ser mulher. Segundo lugar, era uma mulher que tinha um histórico de ter sido possessa de demônios, e foi Jesus quem expulsou os 7 demônios dela, segundo a narrativa bíblica. Ou seja, uma pessoa que possivelmente, por algumas questões psicofísicas, ela talvez estivesse num processo de delírio. Então, todas essas coisas colocavam a validade daquilo que ela estava falando em xeque. Mas o que é interessante? Olha só, a narrativa bíblica, o grande trunfo dela é que a única preocupação dela, e os evangelistas vão cuidar disso, é a preocupação com a verdade. Se fosse o caso de inventar uma história para validar uma narrativa, qual seria o lógico? Seria o lógico que Jesus tivesse aparecido primeiramente aos líderes judeus, a Pilatos e a outras pessoas, inclusive para mostrar que realmente ele cumpriu a palavra dele. Mas aí nós vemos que muitas vezes o texto bíblico vai mostrar que as pessoas simples, elas vão ser portadoras de mensagens de esperança. Essa é uma primeira lição que a gente pode tirar aqui. Ou seja, Jesus vai usar a simplicidade dessas pessoas. E os seus discípulos eram pessoas
simples, pescadores que foram transformados em verdadeiros evangelistas para levar o evangelho. Então é muito bom a gente pensar nisso e nessa abordagem de João para verificarmos essa situação. Outro aspecto interessante é a questão do aparecimento de Jesus aos discípulos. Nós vemos nas narrativas, não apenas em João, que Jesus apareceu primeiramente aí a Maria Madalena. Jesus apareceu também lá na narrativa do evangelista dos sinóticos, a dois que estavam no caminho de Emaús, e apareceu posteriormente também lá onde os discípulos estavam reunidos a portas fechadas. E por que eles estavam reunidos a portas fechadas? Porque eles estavam temendo as autoridades. Eles sabiam que as pessoas que estavam se declarando seguidores de Jesus poderiam sofrer as mesmas coisas ou mesma perseguição que Jesus sofreu. Então Jesus, que naquele primeiro momento, ali com Maria Madalena, ele já revelou para ela, olha, ele já delegou a ela aquela missão de ser uma porta-voz dessa mensagem de divulgação do plano de Deus. Agora ele vai aparecer para aqueles lá que estão a portas fechadas, e embora as portas estivessem fechadas, Jesus aparece no meio deles e vai dizer: paz seja convosco. Interessante é que ali, apesar de assombrados, eles estão também felizes, e Jesus vai então mostrar os sinais e vai soprar neles o Espírito Santo. É muito significativo isso, porque assim como o ministério de Jesus começou também pelo recebimento do Espírito Santo, nós vemos isso lá no episódio com João Batista, agora também ele vai, cumprindo as suas promessas, vai então, nesse ato, entregar o Espírito Santo para que aquelas pessoas pudessem dar seguimento a esse ministério que Jesus estava delegando a eles. Não que o Espírito Santo passasse a existir no episódio de João ali, porque o Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade, está desde o princípio. Mas agora nós vemos a manifestação de Jesus dando praticamente um sinal daquilo que iria acontecer 40 dias depois, lá no fenômeno de Pentecostes, quando os discípulos realmente seriam revestidos do poder e de forma impetuosa iriam perder todo o medo, então, e continuar no ministério da evangelização. Uma coisa que nós temos que pensar é o seguinte: nós podemos até não crer em muitos dos milagres relatados na Bíblia. Nós podemos até questionar alguns milagres. Podemos questionar a travessia do Mar Vermelho, podemos questionar a situação do dilúvio, podemos questionar até a ressurreição de Lázaro, podemos questionar. E isso não vai necessariamente nos tirar da condição de filho de Deus, nascido pelo sangue de Jesus Cristo e pertencente como cidadãos dos céus. Mas crer na ressurreição de Jesus é imprescindível, é a base para a nossa condição de cristão. Uma pessoa que não crê no Cristo ressurreto, no Cristo vivo, ele sequer pode se declarar cristão. Ele não pode agradar a Deus, ele não vai ter comunhão com Deus, ele não pode também ser salvo, porque é somente a partir do instante que nós cremos no Cristo ressurreto é que nós temos condições de pertencer ao reino dos céus.
eu achei isso fantástico na abordagem do reverendo Augusto Nicodemos, porque às vezes a gente fica pensando na Bíblia o que é histórico, o que é literal, o que é simbólico, e algumas coisas nós podemos realmente ficar pensando, não, eu penso que isso aqui são episódios apenas para de forma didática, mostrar o plano de Deus. Podemos até pensar isso com relação às outras coisas, alguns sinais que foram feitos e que estão registrados aqui, como o próprio João falou, que esses sinais e muitos outros, porque aqui ele citou apenas alguns, é para que creiamos em Jesus Cristo. Agora, não podemos jamais, em hipótese alguma, duvidar da ressurreição de Jesus Cristo. Se nós duvidarmos da ressurreição de Jesus Cristo, nós não estamos aptos para sermos declarados filhos de Deus, co-herdeiros em Jesus Cristo. Nós não podemos declarar que somos pessoas salvas pelo sangue miraculoso de Jesus, porque a compreensão e a aceitação da morte vicária de Jesus e da sua ressurreição, quando ele, sendo um Deus encarnado, ele desce até nós, ele anda no meio de nós, no cumprimento desse plano de Deus, desse ministério, da missão a ele delegada. Então, a ressurreição é quando ele, este Deus encarnado, ele retoma a sua condição de mostrar que a sua dimensão não é apenas terrena, que ele é um Deus, ele veio de Deus e voltou para Deus. Então, eu penso que vale a pena nós lermos os evangelhos de forma geral e pensarmos bastante no significado da ressurreição de Jesus Cristo para a nossa vida. São muitas as outras abordagens que nós poderíamos fazer aqui, mas por uma questão de tempo, nós não temos condições para não ficar um vídeo muito longo. Tem a situação de Tomé, por exemplo, que na primeira reunião, quando Jesus apareceu, Tomé não estava. E Tomé foi categórico, mesmo diante do testemunho dos seus irmãos, ele falou que não acreditava e só acreditaria se pudesse então tocar no ferimento das mãos de Jesus. E Jesus apareceu a ele novamente. Mas apesar dessa incredulidade, não apenas de Tomé, mas de muitos dos outros que nesse primeiro momento não acreditaram, a misericórdia de Jesus faz com que eles não sejam abandonados, ou seja, eles são perdoados, eles são revestidos do poder do Espírito Santo e passam assim então fazer parte dessa nova comunidade, esse novo reino dos céus, da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. E por isso essa mensagem chegou até nós tantos anos depois, e nós ainda continuamos a proclamar essa verdade como real e verdadeira em nossas vidas. Que possamos refletir, que possamos pensar na importância de Jesus ressurreto na nossa vida e de como nós temos lidado, como nós temos vivido, tendo conhecimento da importância e do significado que isto representa para nós. Que Deus possa nos abençoar.